Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Estamos chegando mais ao fim de mais um mês. Vamos então encerrarmos juntos aqui nesse aprofundamento, nosso amadurecimento na fé, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos a sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos de 7 a 14. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente entender um pouquinho o sentido dessa leitura, devemos recordar o seguinte: quem eram os fariseus? Era um grupo religioso que queria o bem do povo judeu e era tão zeloso que começou a se dedicar especificamente às leis. E por isso começou a criar um ambiente assim de pureza de raça, de pureza daqueles que viviam os ensinamentos da Torá, que é a Sagrada Escritura do Antigo Testamento e que até hoje vigora para os judeus, como o livro sagrado. Esses ensinamentos eram tão profundos e tão exigentes que quem seguia esses ensinamentos eram puros, quem não seguia se tornavam impuros, rejeitados, deixados de lado. E eles, fariseus, eram então os entendidos. Eles eram os únicos puros porque viviam intensamente. E usavam isso como uma forma de se tornarem arrogantes, os únicos entendidos, os únicos que vivenciavam as leis de Deus. Pois bem, é nesse ambiente que haverá e acontecerá um banquete que não é esse banquetão que a gente vê por aí afora hoje em dia, mas um banquete onde as pessoas se reuniam, e isso era comum acontecer entre eles, e convidavam pessoas que eram interessantes na sociedade, ou até os amigos, os familiares, era comum isso acontecer. E quem está promovendo esse banquete é um dos chefes dos fariseus, um dos doutores da lei, dos entendidos, dos
que mais entendiam de leis. E fazem dessa festa uma festa para se tornarem também, ou para se mostrarem também importantes. E qual é a atitude de Jesus? Qual é o ensinamento de Jesus? Quando isso acontecer, não vai já entrando no banquete e ocupando os melhores locais, os melhores lugares. Porque alguém pode chegar para você e dizer, vem mais para cá. Aqui não é bem o seu lugar. Coloque-se no seu lugar. E também Jesus vai passando alguns ensinamentos ali para mostrar o quê? Para mostrar que o reino de Deus é um local para todas as pessoas, e sem distinção. E que quando isso acontecer, que a gente se coloque realmente no lugar de humildade, para mostrar para esses fariseus que o reino de Deus não é esse reino que é para só aqueles que são denominados puros, sem pecados, mas é para todas as pessoas que realmente estão interessadas em vivenciar os ensinamentos de Deus, em vivenciar aquilo que foi ensinado pelos profetas, e não aquilo que os fariseus estavam querendo colocar como coisas importantes no reino de Deus ou nos ensinamentos de Deus. E que, portanto, esse banquete que agora Jesus se refere é o banquete do reino, que está aberto para todos e que todos têm lugar, sem distinção. Mas que para entrar nesse banquete, para vivenciar esse banquete, precisa realmente ter o coração aberto para as pessoas. Não para ocupar os melhores lugares, mas para se tornar alguém que está a serviço das outras pessoas. Através dessa reflexão do Evangelho de hoje, te convido, através dessa música, a buscar olhar cada vez mais para dentro de si, buscando desenvolver essas virtudes, principalmente da humildade, que é tão claro em Maria, como nós refletimos semana passada, mas ainda mais em Jesus e pelos seus ensinamentos, que vem colocar a humildade tanto no sentido de onde se colocar e se colocar como o último, para, se for o caso, então, receber algo a mais, mas também algo principal que está ali, de fazer também sem esperar o retorno, fazer sem distinção, fazer por aqueles que não têm como retribuir e que nós vemos através da tradição, através da nossa sociedade, são esquecidos, são cada vez mais marginalizados. Havia naquela época as crenças de que essas pessoas eram ali amaldiçoadas, enfim, existiam vários tipos de crenças em torno destas pessoas e que de uma forma ou de outra ainda permanecem e que fragilizam, que marginaliza ainda mais, e nós devemos carregar esse olhar sem distinção, nos colocando nem acima, nem abaixo, mas realmente como irmãos. E aí, através dessa música, eu te convido, então, a buscar, pedir para que comece através de nós. Então, que quando houver qualquer situação ou julgamento, nós possamos pedir para Deus nos conduzir, como olhar, como observar, para que, primeiro, cada vez mais nós trabalhemos o nosso coração. E diante dessa evolução ou dessa maturidade espiritual que nós buscamos, possamos cada vez mais agir como santos e irmos onde for necessário, fazer independente de onde precise ir. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações,
para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, uma perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Precisamos entender cada vez mais que somos um. Ali na música fala, pois para que seu corpo cresça assim, rumo à perfeição. É esse corpo santo de Cristo que todos fazemos parte e precisamos unidos cada vez mais crescer para que realmente possamos caminhar à perfeição. Mas como é possível isso? Olhando primeiro para nós, começando através de nós. Vamos rezar juntos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, seu Filho Jesus recomenda a humildade, ao mesmo tempo denuncia a atitude daqueles que conduzem suas vidas numa lógica de ambição, de luta pelo poder e pelo reconhecimento, de superioridade em relação aos outros. E esse mesmo Jesus sugere também que para o banquete do reino todos os homens são convidados e que a gratuidade e o amor desinteressados devem caracterizar as relações estabelecidas entre todos os participantes do banquete. Ajudai-nos, Senhor, a entender essa dinâmica do reino e a vivenciar cada vez mais os seus ensinamentos. Isso nós os pedimos por meio desse mesmo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco, mais essa reflexão. Te convido a se inscrever no canal se não é ainda inscrito para receber notificação quando nós postarmos aqui conteúdos e clicar no botão do gostei, no compartilhar para aparecer para mais pessoas e você também enviar para parentes, familiares e amigos para a palavra de Deus chegar a mais corações. Um grande abraço e uma excelente semana. Fiquem com Deus.